Olá para você que acompanha a Gazeta do Povo pelo nosso site, pelo aplicativo, pelas redes sociais ou então no nosso canal no YouTube. Seja muito bem-vindo. Começa agora mais um Sem Rodeios, o seu programa diário de jornalismo independente. Se você está no YouTube, não esquece de deixar o like, porque isso ajuda muito. Você também pode compartilhar o link aí com seus amigos e familiares para que eles também possam assistir. E participe do programa deixando sua mensagem ali no nosso chat do YouTube, se inscreva no canal da Gazeta do Povo no YouTube. E claro, se você ainda não é assinante da Gazeta do Povo, chegou o momento de fazer a sua assinatura, porque agora a gente está com essa mega promoção aí, você vai pagar só R$1,90 por mês durante 6 meses para ter acesso a todos os nossos conteúdos. O nosso site fica com acesso liberado e restrito aí a tudo que está lá, então não deixe de se tornar assinante da Gazeta do Povo. Você também contribui com a nossa programação. Aqui a gente só está ao vivo aqui no YouTube graças aos nossos assinantes. Então acesse gazetadopovo.com.br/oferta. Tem link para você clicar na descrição do vídeo aqui no YouTube e tem QR Code na tela para você apontar a câmera do seu celular. Hoje no Sem Rodeios a gente vai falar sobre Jair Bolsonaro, que diz à Polícia Federal que não falou com autoridades dos Estados Unidos sobre sanções a ministros. Lula, Janja e casal Macron tiram selfie com Torre Eiffel iluminada de verde e amarelo. E como a briga entre Trump e Elon Musk prejudica os dois lados. Tudo isso e muito mais ao vivo até às 3 da tarde. A gente bate esse papo e ouve a opinião dos comentaristas da Gazeta do Povo. Vamos lá, então. Hoje temos Jorge Serrão, André Marcilli e, excepcionalmente, Karina Michelin. Sejam bem-vindos, meus amigos. Já eles vão dar um oizinho aí para você que está em casa assistindo a gente, mas vamos começar falando, então, que o ex-presidente Jair Bolsonaro negou ter conversado com integrantes do governo dos Estados Unidos sobre possíveis sanções a autoridades brasileiras. Ele prestou depoimento à Polícia Federal no inquérito que investiga o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro por articular restrições ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Jorge Serrão, seja muito bem-vindo, então, para falar sobre esse depoimento aí do Bolsonaro. Bolsonaro disse o que tinha que dizer. Saudações, meus amigos, meus amados haters, meu povo da Gazeta do Povo. Bolsonaro não tem o direito de se comprometer nem se complicar ainda mais judicialmente, porque já está. Ele não vai jogar contra ele, não deve fazer isso. Então ele disse absolutamente a verdade. O que lhe foi perguntado foi objetivamente respondido. A principal questão da sessão de ontem foi saber como o Bolsonaro estaria ajudando seu filho a conspirar contra as autoridades brasileiras. Bolsonaro já foi na lata, não está fazendo nada disso, isso é mentira, e o filho dele, Eduardo Bolsonaro, um deputado federal eleito, está nos Estados Unidos, pediu quase que uma espécie de asilo político para estar lá, para cumprir a missão de denunciar problemas de violação de direitos humanos no Brasil. Ponto. Bolsonaro deu a ele, confirmou, R$2 milhões para que ele tenha condição de se sustentar, já que está sem o salário da Câmara dos Deputados, que está aí na licença, fica suspenso temporariamente. Então, é isso. Bolsonaro não tem mais o que dizer. Bolsonaro está sendo levianamente, equivocadamente, mentirosamente acusado de uma tentativa de golpe de Estado para a tomada do poder. Efetivamente, isso não aconteceu. Bolsonaro, o tempo todo, ele é até criticado por muito bolsonarista, que diz que ele não devia ter jogado nas 4 linhas da Constituição, só que ele jogou. E tem gente que reclama, condena Bolsonaro por ter feito isso. Não, Bolsonaro agiu com correção absoluta. No Brasil não é para dar golpe, não tem golpe, militar aqui também não tem vontade de fazer isso, não tem condição de fazer isso e não é para isso. Então, Bolsonaro não mobilizou as Forças Armadas para dar nenhum golpe no 8 de janeiro. Toda a história que é contada até agora tem só um objetivo: tentar emplacar uma narrativa que justifique uma condenação criminal de Bolsonaro que o torne inelegível. E aí ele não vai poder recorrer das condenações absurdas que ele recebeu também do ponto de vista eleitoral. Aquelas são até tranquilas de serem derrubadas mais adiante, na hora em que o tribunal estiver sob a presidência ou uma composição diferente. Ali ainda dá para tentar recorrer, ou até uma própria anistia concedida pelo parlamento que libere Bolsonaro para concorrer, se houver o impedimento que
acabe com ele. Agora, se vier uma condenação criminal, aí a coisa fica mais complicada para Bolsonaro conseguir a tal anistia. E é isso que o sistema de poder quer: justificar uma condenação pesada a Bolsonaro para que ele não possa ser o candidato à presidência na próxima eleição. O que o sistema de poder no Brasil não sabe é que Bolsonaro trabalha com a prioridade de que ele será o candidato. Só que se Bolsonaro não puder ser o candidato, ele terá a humildade de apoiar quem possa ser e vencer essa porcaria que hoje está tomando conta do país e destruindo a nossa nação. É isso. Esse é o papel, é isso que Bolsonaro tem que fazer. Agora, a prioridade é aguentar o tranco, ver até que momento, até que ponto o sistema de poder vai dobrar a aposta e vai conseguir ou não arrebentar com ele politicamente, e verificar o que vem de fora para dentro do Brasil, que pode ser um cerol pesado ou um cerol levinho. Pode afetar muito a política interna brasileira ou não afetar tanto. Então, o momento agora é de expectativa, observação, sangue frio e momento de não falar besteira. Quem tem que falar agora é quem tem condição de fazer análise sensata. Quem não puder fazer isso, cale a boca, que sai muito mais barato. Como diria, e eu sempre lembro ele, Machado de Assis: há coisas que melhor se dizem calando. Karina Michelin, seja muito bem-vinda. Vamos ouvir a sua opinião aí sobre esse depoimento do Jair Bolsonaro. Boa tarde, Rosana, Serrão, André Marcília e a nossa audiência. Enfim, não sei se o André Marcília está aqui hoje, mas eu já falei assim, não sei. Olha, essa questão do depoimento do Bolsonaro é tão surreal que a gente vem vendo, né, assistindo, porque ele continua dizendo o que é a verdade. Aqui não tem o que negar. Primeiro que o Bolsonaro ele não tem nenhum relacionamento com políticos e senadores, parlamentares, até mesmo o presidente da República, o Donald Trump. O relacionamento dele é muito limitado, até por uma questão de barreira da língua. O Bolsonaro ele não fala inglês. Então, quem faz todas essas articulações políticas, que não é ilegal, e essas articulações políticas acontecem e devem acontecer em países que são democráticos, do qual você constrói alianças, constrói relacionamentos bilaterais, e isso é normal, isso é de praxe, isso acontece em qualquer país. Então, o que Eduardo Bolsonaro está fazendo lá nos Estados Unidos também não é ilegal e também não é crime. Que isso fique bem claro, porque tem uma grande desinformação acontecendo através do consórcio de mídias. E eu estou cada vez mais indignada de assistir a mídia, porque eu sou obrigada a assistir tudo, não assisto só a mídia de direita, eu sou obrigada a assistir todos os canais de transmissão e todos aqueles que estão fazendo análises nesse determinado momento. E eu vejo uma quantidade de absurdos que são proclamados da boca dessas pessoas que não tem pé nem cabeça. Porque aqui eles estão construindo narrativas para idiotas, narrativas para as pessoas que não têm o mínimo de conhecimento, nada. Então, é muito mais fácil você continuar ludibriando essa massa de ignorantes do que você acertar o ponto ali, o equilíbrio e o trilho nos trens. Então, eles não têm interesse em fazer isso, está muito claro, né? E faço aqui esse parênteses, que é muito claro o que está acontecendo na grande mídia. Espero que todos vocês, e até as pessoas mais ali distantes desse mundo da política, entendam esse mecanismo que está acontecendo agora no Brasil, que é atípico e é muito poderoso, e isso vem destruindo muitas coisas. Então, inclusive reputações e vidas e carreiras políticas de muita gente que vem desenvolvendo um trabalho muito bom, honesto, e vem sendo aí tolhido, incriminado e perseguido e até mesmo colocado atrás das grades e tendo as suas chaves jogadas fora. E é isso que a gente vem assistindo. Então, o Bolsonaro, o que ele fala no depoimento dele é muito claro, é a realidade. Aqui ele fala também que enviou 2 milhões de reais para o Eduardo Bolsonaro se manter nos Estados Unidos. E aqui é outro ponto que é legítimo, porque se você quer mandar o seu dinheiro para quem você quiser, é um problema teu e bem venga, e que assim seja feito. Você não deve satisfações a quem você manda o seu dinheiro ou não em um Estado de liberdade, um Estado democrático.
Agora, se você tem que dar informações e dar justificativas a partir do momento que você não vive mais nesse Estado de Direito, a partir do momento que você vive um Estado totalitário, que é o que foi implementado agora no Brasil. Então, tudo o que o Bolsonaro está dizendo durante todos as suas oitivas, esses seus que ele vem sendo chamado ali para depor, para fazer seu depoimento, ele é muito claro nas coisas, ele é claro até demais. Ele é claro, ele é sincero até demais no modo de se comunicar. Então, tá tudo certo. Aqui não tem o que incriminar Bolsonaro, ficar fazendo polêmica em relação a isso. Foi ouvido, tá tudo ok, vida que segue. Se fosse em um Estado democrático de direito. Mas como aqui eles estão querendo encontrar pelo em ovo e transformar as narrativas e seus depoimentos, tentando de levar os seus depoimentos de encontro usando as suas próprias palavras contra ele mesmo. Então, a gente observa que essa narrativa, através da grande mídia, que dissemina um monte de fake news, o tempo todo eles estão colocando fake news, notícias falsas, despudoradamente, e eles não corrigem propositalmente, porque existe um plano ali muito perfeito em relação a isso. Perfeito até um certo ponto, né? Porque por enquanto está indo tudo bem ali para eles, mas eles estão escalando tanto que já não dá mais para esconder como eles vêm atuando. Agora, vamos ver quais serão, acho que a gente sempre fala, né? Vamos ver quais serão as cenas dos próximos capítulos, porque está mudando toda a narrativa. Um vem sendo chamado para depor, outro vem sendo chamado para depor. Eles estão querendo colocar Bolsonaro com o caso da Zambelli, querem colocar todo mundo de novo no mesmo balaio de gato, e não é bem por aí, não deve funcionar assim. Vamos ver se Bolsonaro, que seria um absurdo eles colocarem uma tornozeleira eletrônica no Bolsonaro nesse momento, mas o pedido por Lindeberg já foi feito, eles já estão escrevendo esses pedidos para que aconteça, e vamos ver se isso de fato vai acontecer. Aqui a gente não duvida de mais nada, mas que as aberrações jurídicas continuam e o ativismo judicial continua, e isso está mais claro que o sol lá fora. Veremos o que acontecerá daqui em diante. André Marcília, bem-vindo. Sua vez, então, de comentar esse depoimento aí do Jair Bolsonaro e as consequências disso. Boa tarde, Rossana, Karina, Serrão, toda a audiência. Veja, essa questão de o Bolsonaro, ele estava ou não falando com autoridades norte-americanas, isso, a mim, não é relevante por duas razões. Primeiro, porque se ele estivesse falando com autoridades norte-americanas, e daí, em primeiro lugar, qual é o crime de se falar com autoridades norte-americanas? Não pode? Então a gente agora está condenado a falar só com os nossos? Que desgraça do brasileiro, não é? A desgraça do brasileiro tem que falar só com o brasileiro. Que crime a gente falar com as pessoas lá de fora? Pelo amor de Deus. Então, estamos condenados a... E segundo, né, o Bolsonaro, ele, da última vez que ele fez aquela manifestação pela anistia, a gente viu que o forte dele não é o inglês. Então eu não sei nem se essa pergunta é pertinente a acreditar que ele pudesse estar falando escondido com autoridades norte-americanas. Mas, enfim, tirando a brincadeira de lado, a gente precisa entender o seguinte: não há crime, a gente não pode abrir mão dessa premissa, porque senão a gente começa a dizer, não, ele não falou, não, veja, não há crime em se falar com autoridades norte-americanas. Tudo bem, a gente precisa colocar isso assentado, senão começa, e essa é uma estratégia, infelizmente, que tem sido usada pelas nossas autoridades. Eles vão criando uma maluquice atrás da outra, e a gente começa a discutir a maluquice 2, 3, 4, esquece que a 1 e a 0 não fazem sentido. Então, assim, todo o prédio montado em cima de um cimento que não é cimento, é um prédio que não sobe, que não para de pé. E aqui a gente tem, portanto, prédios montados sobre areia movediça desde o início dos inquéritos, desde 2019 nesse país. Então, primeiro, não tem nenhum problema
ir para os Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro não fez nada demais. Não tem problema, ele não estava em fuga, ele não estava proibido. Aliás, nem a Zambelli estava proibida de sair do país. Não havia essa ordem. Como é que a gente pode chamar de foragida uma pessoa que sai do país sem uma ordem judicial para ela ficar? Bom, muito bem. Mas vamos lá, o Eduardo, então, o ponto é Eduardo, ele não estava proibido de sair do país, ele não é proibido de falar com autoridades norte-americanas e muito menos o Bolsonaro. Ponto. Muito bem. A fala eventual dele com autoridades, no entanto, norte-americanas, não é o ponto relevante para que eles consigam incriminar o Bolsonaro. E aí eu preciso explicar isso para a nossa audiência, para eles entenderem qual vai ser o caminho ou descaminho das autoridades brasileiras. O ponto aqui não é o Bolsonaro ter falado com alguém, mas o Bolsonaro ter financiado o filho para o filho falar com autoridades, e aí o filho, essa é a narrativa deles. E aí o Eduardo Bolsonaro estaria com as falas que ele estava costurando, buscando interferir numa espécie de obstrução ou tumulto no processo do qual o pai é vitimado, podemos chamar assim, no qual, mas também podemos chamar de dizer que ele é réu. Ele é réu e vitimado pelo sistema, réu pela regra jurídica. Então, assim, o Eduardo Bolsonaro estaria influenciando as autoridades norte-americanas, essa é a narrativa, para que elas tumultuassem, obstruíssem o seguimento de um processo do qual o pai é réu e com isso o pai se beneficiaria do ato do filho que ele está financiando. Essa é a narrativa, é assim que eles vão pegar ou querem pegar o Bolsonaro, vão pegar ou querem incriminar o Bolsonaro pelo fato de financiar supostos atos ilícitos do filho. Então, repito, essa fala, se ele estava ou não estava falando com autoridades norte-americanas, não é crime, mas também não é o que importa para que incriminem o Bolsonaro. E mais, vamos aqui entender como é que funciona politicamente o judiciário também, desde 2019. Percebam que eles vão abrindo um inquérito daqui, um inquérito dali, quando eles querem cercar alguém, vem um inquérito para cá, um inquérito para lá. De novo, vou fazer aqui uma comparação, uma analogia, uma comparação com o caso Zambelli, que é só para vocês entenderem que é um modus operandi do nosso judiciário. Então, a Zambelli foi para lá, muito bem, aí pediram a prisão da Zambelli, aí já abriram agora um outro inquérito, por conta do Pix. Aí daqui a pouco o Pix não interessa, aí eles abrem um outro inquérito, e aí fecham do Pix, aí não sei o que, aí fecham do Pix e as pessoas começam a bater palma na internet dizendo que o STF recuou. Você entendeu? Funciona assim. É desse jeito que a coisa existe. Eles abrem 10 inquéritos, depois eles mantêm abertos 8, fecham 2, todo mundo aplaude que eles fecharam os 2, eles seguem naqueles 8, acabando com a vida da pessoa. E é isso que vão fazer muito provavelmente com o Bolsonaro. Abriram esse inquérito, daqui a pouco abrem um inquérito contra o Bolsonaro porque ele financiou, aí nesse inquérito vem ali alguém do PT pedindo prisão preventiva, como já o Lindenberg pediu tornozeleira eletrônica, aí o outro pede não sei o quê, aí fecha o inquérito, aí abre outro, não sei o quê, e daqui a pouco eles prendem o Bolsonaro, ou pelo menos colocam nele uma mordaça para que ele não influencie nas eleições do ano que vem. É isso. É isso que está na mesa. Então, se ele falou ou não falou, não é crime, mas também não importa, porque a máquina vai funcionar dessa forma. Esse inquérito fecha, abre outro, outro abre, fecha esse, não sei o quê, e daqui a pouco vem um pedido, e assim, quando interessar eles prendem o Bolsonaro. Serrão, estava lendo aqui a reportagem da Gazeta do Povo sobre esse assunto, né? E prestando atenção aí no que o Marcília falou sobre o Pix, né, que o Bolsonaro recebeu, enfim, que o Alexandre de Moraes abre inquérito para investigar quem doou o Pix. E tem aqui no depoimento ele falando que recebeu 17 milhões de reais em doação, né, por Pix. Quero ver o Alexandre de Moraes mandar investigar aí todo esse povo que mandou Pix pro Bolsonaro, né? Não é nem esse caso, não. O que eles querem, na verdade, é gerar medo. Note sempre, o sistema de poder no Brasil, ele vem desde o começo do governo Lula operando pelo medo. A repressão ao 8 de janeiro, ela teve o objetivo não de condenar por mera maldade aquelas pessoas, não. O objetivo das punições é gerar medo, fazer com que a população tenha medo de enfrentar o sistema de poder. É isso.
Não tem outra lógica. Ah, são malvados. Não, eles não são malvados. Eles são técnicos. Eles fazem de maneira fria, planejada, objetiva. Exercem o poder desse jeito. É isso. E nós não podemos concordar que o poder seja exercido assim. Afinal, estamos numa democracia de verdade ou estamos numa democracia reborn? Hein? Qual é a do Brasil? Parece que não estamos numa democracia de verdade. Então a gente tem que lutar para ter uma democracia de verdade. Para isso, a prioridade é liberdade. Se a gente não conquistar, não recuperar a liberdade, o país quebra, a gente se dana. Se a gente não recuperar a nossa capacidade de aqui praticar Estado de Direito com justiça, a gente também vai para o buraco, porque fica inviável você sobreviver em um lugar assim, sob arbítrio, em que você não tem respeito mínimo pela legalidade com legitimidade. Então, a defesa da liberdade é o pressuposto fundamental para que as coisas comecem a melhorar. E o que o sistema de poder faz? Ele ataca habilmente. Ele quebra a liberdade, ele impõe medo e pratica injustiças para deixar a maioria coagida. Então, a maioria já tem uma passividade gigantesca que a leva a não agir, então tudo acaba acontecendo como deseja quem está no poder. Só que as coisas mudaram, as pessoas cansaram, não aguentam mais esse modelo que está sendo imposto ao Brasil hoje, uma tirania sem vergonha, absolutamente desproposital, criminosa, porque se você não obedece à lei, ou então se você utiliza a lei de maneira corrompida ou corrupta, você está agindo de maneira criminosa, sim. Então é uma tirania tupiniquim criminosa, agindo contra os brasileiros que querem apenas trabalhar, se desenvolver, evoluir, mais nada. O resto é bobagem. O resto são narrativas que eles ficam inventando. Ah, a direita vai assumir o poder, a extrema-direita vai assumir o poder para arrebentar com as pessoas do Supremo Tribunal Federal. Isso é um papo idiota. Não é objetivo de poder de quem é sério fazer isso. Não é. Quem está se arrebentando por si próprio são os componentes do Supremo Tribunal Federal. É isso tem que ser dito assim muito claramente. Se eles estivessem seguindo a normalidade, o Brasil estava andando para frente e eles também tranquilos, como representantes institucionais de algo importantíssimo. Agora, a coisa não está normal. E não está normal por quê? Quem é o causador da anormalidade? Essa pergunta que tem que ser feita na forma de autopergunta para quem está exercendo o poder no Brasil. Em todas as esferas, executivo, legislativo, judiciário e até o poder do crime, né? Porque o crime também hoje é um poder importante no Brasil, manda no Brasil, governa ou desgoverna o Brasil da maneira mais absurda que tem. Então todo mundo aqui hoje está precisando de uma autocrítica. A mídia hegemônica tupiniquim, meu Deus do céu, que desserviço que ela presta. Ela não consegue trabalhar a informação corretamente, não consegue levar a verdade às pessoas, não consegue ou não quer levar a verdade às pessoas, não consegue ou não quer ou leva a grana para não levar a verdade às pessoas. É uma corrupção de valores, é uma influência ideológica que contamina aqueles que deveriam estar comprometidos com a informação correta, com a melhoria efetiva de uma nação. O Brasil não merece passar pelo que está passando. Então, o que a gente precisa hoje é clareza, entender que isso aqui tem que mudar, que esse modelo que estamos operando hoje é absolutamente insustentável. Ainda estamos naquela esperança, a ajuda de fora vai colaborar muito para o Brasil melhorar. Vai, até pode, mas insisto que nós, brasileiros, é que ainda precisamos tomar vergonha, definir o que queremos, botar na agenda claramente tudo o que precisa ser feito para melhorar isso aqui e trabalhar e realizar. O resto, o que vem depois, é consequência. Agora, se ficar esperando, parado, aguardando, o milagre vai vir aí,
O que vai vir não será um milagre. O que vai vir será a destruição completa de um país que está prontinho, está faltando pouquinho assim para ele ser completamente dominado pelas forças tirânicas que não têm nenhum compromisso com o progresso desse país, com a melhoria e evolução desse povo brasileiro. Aqui, o sistema global quer impor sempre para a gente o modelo de colônia de exploração artificialmente mantida na miséria. Se a gente não reverter essa desgraça que nos é imposta, quase que de forma civilizatória, a gente vai continuar no buraco em que estamos. O Brasil tem o direito de evoluir, mas essa vontade tem que ser manifestada pela maioria do povo brasileiro. E a maioria do povo brasileiro não está até agora demonstrando isso. É conivente com crime, aceita as coisas erradas e não reage para mudar o que não está certo. Então a gente tem parcela de culpa em tudo isso que está acontecendo. A classe política nossa é uma porcaria, mas ela é resultado de quem? De um eleitorado que também vota muito mal. E vota muito mal porque tem todo um processo histórico-cultural para que isso aconteça. Por exemplo, você não tem uma eleição livre. Como é que você vai eleger deputados com qualidade numa eleição que não é livre? Como é que você vai eleger gente séria se você tem um modelo de eleição proporcional que permite aí a ditadura dos cartórios, cartéis partidários que colocam ali quem eles querem que seja colocado para chegar ao poder, e não aquele em quem você efetivamente votou para melhorar o país. Então, temos muitos problemas complexos que precisam ser entendidos, mas a prioridade agora é luta pela liberdade e bolar o plano, definir claramente a agenda do que precisa ser feito para melhorar esse país. Se não fizer isso, não vai adiantar nada a próxima eleição, ela será apenas o referendo do caos. Karina, quero aproveitar uma outra fala do ex-presidente Jair Bolsonaro no depoimento para te perguntar aí também, né, para a gente comentar aqui no programa sobre a situação da Carla Zambelli, porque ele falou que não tem nada a ver com a Zambelli, né, e os atos, enfim, as condenações e a viagem da Zambelli, enfim, Bolsonaro teve que esclarecer isso também nesse depoimento. Mas a deputada também está na Itália, né, Karina? E a gente está acompanhando aí esse caso, que já está na lista da Interpol, enfim, para ver o que vai acontecer com a deputada Carla Zambelli. Olha, o Bolsonaro já é um absurdo ele ter que justificar isso, né? Porque cada ato é individual. As pessoas agem por si só. Aqui não tem nenhuma criança, aqui não tem ninguém menor de idade. Cada um é responsável pelos seus próprios atos e tudo bem. Já é um absurdo a justiça perguntar essas coisas, ter que justificar, porque eles estão naquela narrativa de crime organizado, né? de uma facção criminosa, que é um absurdo isso tudo. Agora a questão é o seguinte, gente, eu quero esclarecer uma coisa que tem muita desinformação aí no Brasil, até porque as pessoas não conhecem o sistema judiciário italiano, que é completamente claro, é claríssimo. A questão é, a Carla Zambelli, ela não tem, até agora, o processo definitivo. Ela não foi condenada definitivamente, né? Ainda está tramitando e tudo mais. Tanto é que ela estava com a posse dos seus passaportes, não foi retirado os seus passaportes. Ela não teve uma prisão preventiva decretada em relação a esse processo que vem sendo feito contra ela no Brasil. Nada disso. Então estava tudo tramitando. Ou seja, a Carla Zambelli vir até a Itália não configura crime. E ela não é fugitiva e muito menos criminosa. Que fique claro isso. Agora, a criminalidade que eles querem imputar a Carla Zambelli é através de declarações e depoimentos do hacker, né, que está dizendo que não foi, que teve tudo isso. Então, nós só temos a parte do hacker, nós não temos nenhuma prova cabal que comprove de fato que isso foi executado para fazer uma quebra ou qualquer coisa que eles estão tentando alegar. Não existe, não tem prova suficiente para isso. Ou seja, se esse tipo de processo fosse feito aqui na Itália, primeiro,
que na Itália não existe somente a Suprema Corte, mesmo que exista, os deputados tenham um foro privilegiado. Aqui na Itália existe, antes da Corte de Cassazione, que é o último grau ali, que é a corte que te cassa, que te dá a sentença final, para os deputados existe uma outra abaixo para que você possa equilibrar a justiça. É assim que é feito. Qualquer país democrático, você tem essa ordem jurídica. Você tem que ter o direito de pedir, de rever o seu caso, ou de ter a primeira, a segunda, a terceira instância e tudo mais. Isso é legítimo. Isso é legítimo, sacrossanto e intocável. Não existe. Tanto é que esse mesmo político que agora está aparecendo aí, né, que eu vi declarações do Angelo Bonelli, que é o deputado do Partido Verde aqui da Itália, um esquerdista, que foi ali, deu declarações. Primeiro que ele falou só besteira. Tudo que ele disse na entrevista com a UOL é falso. Ele dizendo que ele foi capaz de dizer que a Carla Zambelli, quando entrasse aqui na Itália, ela deveria dar o endereço de onde ela estava, porque se ela não deu o endereço de onde ela estava, ele ia questionar a polícia de fronteiras e todo o estado de segurança da Itália. Olha o absurdo que ele fala. Ele fala uma coisa que não existe. Primeiro que qualquer pessoa que é cidadã italiana, um país ditatorial, um país totalitário, vai perguntar para você de onde você veio, onde é que você mora, para onde você vai, o que você come, o que você está fazendo. Isso é um país completamente fora, como a Coreia do Norte, Venezuela, Cuba, que tem esses hábitos de fazer. Outro país do mundo não existe isso. Se você tem um passaporte, você não é obrigado a dar endereço nenhum de onde você mora quando você chega na polícia de fronteira. Ponto número 1. Segundo, a Carla é legítima a estada dela aqui na Itália. Ela pode ficar aqui na Itália tranquilamente. Ela não é fugitiva. Agora, o ministro da Justiça, Lewandowski, o que ele tem que fazer? Se ele quer extraditar a Carla Zambelli, ele vai ter que emitir um pedido de extradição para o ministro da Justiça italiano, que é o Nordio. Esse pedido de justiça, esse pedido vai ter que constar ali dentro que Carla Zambelli teve um processo definitivo, que ela foi condenada e fugiu depois que ela foi condenada. Que isso não existe também. Então, já por aí, aqui pela ministra da Justiça, pela lei, pelos jurídicos, porque eu estou ouvindo muitos jurídicos, muitos criminalistas e muitos criminalistas também especializados em extradição aqui na Itália, é claro, a regra é clara. Eles vão ter que provar, primeiramente, a justiça brasileira, através de Lewandowski, através do Ministério da Justiça e dos órgãos competentes, terão que provar que Carla Zambelli é uma criminosa, que Carla Zambelli é um perigo para a sociedade, que Carla Zambelli cometeu crimes hediondos, gravíssimos e que ela deve ser extraditada. Se eles conseguirem provar isso, pode ser que alguma coisa aconteça. Mas, até então, não vão conseguir, porque... Primeiro que nós temos o caso, para traçar um paralelo, com Cesare Battisti. Cesare Battisti, um terrorista que teve o seu caso aqui, foi condenado em todas as instâncias aqui na Itália, até ele não ter mais recurso, foi condenado à prisão ao ergástulo, que significa praticamente uma prisão perpétua. Pediram a extradição do Cesare Battisti quando estava aí no Brasil. O advogado de Cesare Battisti quem era? Luiz Barroso, que hoje é o presidente da Suprema Corte Brasileira. O Barroso não deu a extradição dele, defendeu ele até o último momento. E olha quantos anos se passaram para conseguir, de fato, a extradição de Cesare Battisti, esse sim terrorista, que a matou por causas políticas também, com máfia envolvida. Olha, ali sim, e ele está preso até hoje aqui na Itália, porque agora ele está preso e aí continuará preso. Agora, o caso da Carla Zambelli não tem o que dizer nesse momento, até porque a própria justiça, nós não temos... A Carla Zambelli, assim como todos os outros que estão sendo submetidos a essa corte brasileira, eles não têm garantias constitucionais.
E é claro isso que não tem garantias constitucionais, porque se configura crimes políticos, perseguições políticas. Aqui não tem um crime de fato acontecendo, entende? Então, assim, pode falar, mas a Carla Kurhaker tentou. Prove, cadê as provas? Até agora não tem provas. Gente, tem um depoimento desse cara. Não existe provas cabais que comprovem isso. A Carla correu com uma arma no meio apontando, colocando o cidadão em risco. Beleza, e aí? Ela foi julgada por isso? Qual é o crime que ela cometeu ali, que é proporcional a esses 10 anos de prisão e 3 meses aí que foram decretados através da Suprema Corte? Então, assim, agora eles vão ter que provar, o Ministério da Justiça brasileiro e todos os órgãos que forem de interesse aí terão que provar ao ministro da Justiça italiano que a Carla Zambelli é de fato um perigo para a sociedade. Ela tem que ser extraditada pelos crimes hediondos. E aí tem também a relação dos crimes que interferem na extradição do país. Até agora, nós não temos elementos que conecte crimes de Carla Zambelli por motivação de extradição nesse momento. Não tem, até porque não foi trânsito julgado. Não está indo trânsito julgado, ela continua ainda sendo tratada. E aí depois tem a outra coisa aqui, o outro ponto importante, porque depois que ela sai do país, aí que eles tentam acelerar ainda mais, removendo, tentando caçar o mandato dela, tentando caçar tudo que está vendo, o salário, isso e aquilo. E aí também tem um problema que a gente volta aqui a falar em relação ao foro privilegiado, porque se você, políticos, tem foro privilegiado e vai ser diretamente julgado pela Suprema Corte Brasileira sem ter direito a recurso, tem direito a outra defesa, recorrer a outro processo, a uma outra grau de instituição, já está errado. Porque aqui na Itália, como eu falei no início, não é assim que funciona. Você vai precisar ter uma outra tipo de tribunal para conferir isso. Então, aí já se define um pária da sociedade total na justiça. Então, a justiça brasileira agora vai ter que explicar por A mais B o porquê que ela representa esse perigo e ela tem que ser extraditada. Só que se eles forem explicar através desses elementos que nós temos aí, que só funciona no Brasil, que só funciona através da narrativa da Globo News, para ficar fazendo todo esse sensacionalismo, que eles podem falar o que eles quiserem, mas agora eu quero ver eles provarem de fato para ter uma extradição da Carla Zambelli. Olha, vai ser bem difícil. Que tentem. Bom, vamos fazer um merchanzinho agora, porque se você ainda não assinou a Gazeta do Povo, chegou a sua hora, então. Você acessa gazetadopovo.com.br/oferta e vai assinar por R$ 1,90 por mês nos 6 primeiros meses. Então não perca essa chance. Sendo assinante, você tem acesso irrestrito a todos os nossos conteúdos e ainda contribui para a produção, como o do Sem Rodeios aqui, todos os nossos programas, né, no YouTube. A gente está ao vivo a partir das 7 horas da manhã, ao longo de todo o dia, e tem programação para você acompanhar. Então, seja você também um assinante da Gazeta do Povo. Tem link para você clicar na descrição do vídeo aqui no YouTube. Tem QR Code na tela para você apontar a câmera do seu celular. Eu vou repetir o site, é gazetadopovo.com.br/oferta. André Marcília, vamos falar que a Trump Media, né, a empresa do presidente dos Estados Unidos, e a plataforma de vídeos Rumble, nessa sexta-feira, então, as duas empresas entraram com um novo processo na Justiça Federal da Flórida contra o ministro Alexandre de Moraes. Quer dizer, mais uma vez, mais um processo contra o ministro. Pois é, esse processo é interessante, sabe, Rossana? Primeiro que eu acho que tem alguns elementos assim, extraprocessuais que valem ser observados aqui. Primeiro, o fato de que ontem houve aí uma guerra aberta, né, entre Trump e Musk. O Musk saiu estava fora da casinha e o Trump também, enfim, brigaram aí pelo Twitter e, enfim, todo mundo acho que acompanhou de alguma forma o que aconteceu. E parece que com isso, com a saída do Musk, não apenas do governo, mas do radar do Trump, do radar de amizades do Trump, a expectativa é de que essas sanções ou essa busca a punições a autoridades brasileiras ou mesmo a luta
contra a censura no Brasil deveria arrefecer, deveria ser prejudicada, deveria deixar de ser uma questão relevante, porque a aposta é de que o Musk ele seria o grande motivador disso, porque, claro, ele é o dono do X, né? Então a censura ao X ou a plataformas afetaria diretamente o Musk, e seria ele quem estaria fazendo com que essas sanções fossem adiante. Bom, se a gente tinha essa expectativa, me parece que não é nesse sentido, já que o próprio Trump, a empresa do Trump, a Trump Media, junto com a Rumble, que é outra das plataformas que estavam sendo muito atacadas aqui no Brasil pelo judiciário brasileiro, tanto que a carta que o departamento norte-americano enviou para o ministro Moraes se baseou inteira no caso Rumble. E agora, então, a Rumble e uma empresa do Trump entram com essa ação. Então, com isso, em primeiro lugar, parece que nós não teremos uma folga. Quer dizer, nós não, as autoridades brasileiras, os juízes brasileiros não terão uma folga em relação à luta dos Estados Unidos contra a censura aqui no Brasil. Eles vão seguir adiante, ao que parece. Esse é o primeiro ponto que eu acho que fica na mesa. O segundo ponto é que é curioso olhar para os pedidos que foram feitos, porque ali nessa ação tem, basicamente, né, são 6 pedidos, mas que a gente pode resumir aqui, inclusive com pedidos liminares e tal, mas basicamente tem 2 pedidos, a gente pode resumir em 2. Primeiro, para que não haja a aplicação das decisões brasileiras do Moraes no território norte-americano, e que o Moraes seja responsabilizado por ter feito esse erro, que é aplicar ou tentar fazer valer a sua decisão brasileira em território dos Estados Unidos. Bom, esse pedido eu acho muito provável que seja concedido, é correto ser concedido, porque é óbvio que uma decisão de um juiz brasileiro não pode valer nos Estados Unidos. Agora, curiosamente, o outro pedido que essa ação faz é de que o Moraes haja um pagamento de uma indenização às plataformas. Bom, parece óbvio que para tirar dinheiro de um juiz, você tem que também fazer valer a decisão dos Estados Unidos em território brasileiro, e aí é uma contradição. Então, claro que se você está pedindo para que a decisão do Moraes não valha nos Estados Unidos, não dá para pedir também que a decisão dos Estados Unidos valha no Brasil. Não dá para chegar aqui e fazer o Moraes indenizar uma empresa norte-americana. Aí alguém perguntaria, mas e se ele tiver dinheiro lá fora? Bom, se ele tiver dinheiro lá fora, aí é outra história. Agora, ao que se sabe, ele não tem dinheiro lá fora, né? Então, esse pedido, para mim, é equivocado até mesmo e contraditório. Mas seja como for, o que eu acho que está aqui na mesa, e o que a gente precisa entender que está na mesa é o simbolismo. É o simbolismo porque é muito possível que um juiz dos Estados Unidos diga: ministro Moraes não pode fazer valer as suas decisões nos Estados Unidos, ponto. Muito possível que um juiz dos Estados Unidos diga: ministro Moraes é culpado, vamos dizer assim, por tentar impor as suas decisões em território norte-americano, ponto. Muito possível que isso seja declarado pelos Estados Unidos. A indenização, eu acho que tem ali quase uma provocação. Não importa, a meu ver, eu acho que nem o Trump nem a Rumble querem ser indenizados ou pensam que esse seja a parte mais importante. O que eles querem é essa declaração de que o Moraes errou, de que o Moraes não pode fazer o que fazia e vem fazendo e continua fazendo, porque nesse caso da Zambelli, por exemplo, só para pegar uma digressão, mais uma vez eu uso o caso da Zambelli como um parâmetro, porque a gente precisa entender que é o último caso que aconteceu, e só para mostrar que o Moraes vem fazendo tudo o que sempre fez. No caso Zambelli, ela está proibida de usar redes de terceiros. Isso significa que, se a Zambelli abrir uma conta na Itália, ou seja lá onde ela estiver, numa plataforma italiana, o ministro Moraes se vê no direito de ir lá e multar a plataforma italiana. Então ele de novo continua fazendo isso. Ele segue fazendo aquilo que foi objeto justamente da carta que ele recebeu do Departamento dos Estados Unidos. Portanto,
o simbolismo dessa decisão, de uma decisão que pode sair dessa ação judicial, é esse, o mais importante. Moraes é culpado, Moraes não pode fazer isso, Moraes fez errado. Isso na mão do Trump, isso na mão da Rumble, isso na mão da mídia toda internacional é um símbolo muito, muito forte. Agora, para mim, se advogado fosse do caso, não teria feito esse pedido indenizatório, porque ele soa contraditório. Pô, se você não quer que uma decisão brasileira valha nos Estados Unidos, não dá para pedir que uma decisão nos Estados Unidos valha no Brasil. Jorge Serrão, quer comentar aí esse caso de mais essa ação contra o ministro Alexandre de Moraes, ou até mesmo a briga, né, entre Trump e Elon Musk? Vale a pena comentar, sim. É uma guerra séria que está aberta nos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes. Ele é processado na Flórida, na Justiça Federal, na Flórida. Agora, é Flórida, né? A gente ter um ministro da Suprema Corte brasileira sendo processado lá fora é um motivo de vergonha para o Brasil. Não sei se é um motivo de vergonha para o ministro Moraes. Talvez ele ache que está certíssimo, ele tem a convicção de que tudo que ele faz é em nome da democracia, que ele está combatendo o bolsonarismo que quer acabar com a democracia no Brasil, é a visão dele, né? Mas essa é a visão correta da realidade? Tudo isso precisaria estar acontecendo como está acontecendo? Qual vai ser o custo para o Brasil e para os brasileiros de tudo isso que está acontecendo? Porque, por enquanto, parece que a punição seria apenas individual ao Alexandre de Moraes, mas será que vai ser apenas individual? Porque vamos lembrar, todas as decisões do ministro Alexandre contam com o respaldo institucional do Supremo Tribunal Federal. Esse papo de que o ministro está agindo isoladamente é falso. Não é verdadeiro isso, não. Tudo está sendo feito com a anuência do Supremo Tribunal Federal. E isso gera uma gravidade para essa questão, porque se o ministro for punido, o resto do Supremo Tribunal Federal também vai ser punido. Só que o Supremo Tribunal Federal não é pessoa física, não é CPF. Então nós teremos um problema que pode beirar o campo diplomático, que aí, na verdade, será o Brasil reconhecido como um país que não está cumprindo a lei, que não está respeitando o Estado de Direito. Essa é a gravidade de todo esse problema. O ministro A, o ministro B ser punido ou não, isso é o fator menor. O fator mais grave é quando você tem uma instituição que está dando respaldo a o que está acontecendo de equivocado e sendo processado lá fora. Porque aí sobra para o Brasil, sobra para a instituição sagrada que deveria ser o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição brasileira. Então estamos assistindo a um processo de desmoralização completa do Brasil. Agora, de novo, a pergunta é: quem está desmoralizando o Brasil? É o juiz americano que está entrando, aceitando o processo? É o promotor americano que está pedindo o processo? Eventualmente são os brasileiros que estão lá fora pedindo para que ocorra esse processo, as empresas norte-americanas também? A culpa, a responsabilidade pelo erro é de quem? Esse quem tem que ser muito bem respondido. Tem que ficar claro quem é o quem dessa história. Porque senão você vai botar a culpa, vai responsabilizar quem não tem nada com essa história. Eu não tenho nada com essa história. Você que está aí assistindo o programa também não tem nada com essa história. A gente está só presenciando um fato absolutamente lamentável. Quem está cometendo o erro? Quem está violando o direito fundamental? Esse é o problema grave. E qual é a instituição que está respaldando isso? Aí fica pior ainda a situação. Então, estamos diante de um problema gravíssimo para o Brasil. O processo contra o ministro Alexandre não é contra o ministro Alexandre. No final das contas, ele atinge a imagem do Brasil, que se torna um pária internacional em termos de respeito aos direitos humanos.
É isso, né, Karina? E essa briga aí entre o Trump e o Musk deixa essa situação ainda mais evidente, né? Quer dizer, chama mais atenção ainda para esse comportamento aí do ministro Alexandre de Moraes. Olha, essa briga entre o Musk e o Trump cai por terra uma narrativa que vinha sendo construída há muito tempo, desde quando os dois se uniram, que eram os oligarcas, o mundo capitalista se une agora, e agora o que vai ser? Olha, após essa briga e esse divórcio, tudo cai por terra. Por quê? Primeiro que a força do dinheiro do Trump, do Musk, como ele fala em relação nos ataques que ele fez ao Trump, dizendo que se não fosse por ele, ele não tinha ganho as eleições, que o dinheiro que ele investiu no Trump também não seria possível. Tudo isso são narrativas falaciosas, porque os Estados Unidos, a quantidade de dinheiro não define eleições. E a gente viu através do caso da Hillary Clinton. A Hillary Clinton ela arrecadou milhões, bilhões ali nas suas campanhas. A gente viu também Kamala Harris com o Trump, que arrecadou muito mais que o Trump e também não ganhou as eleições. E a questão das redes sociais que ele disse, porque ele ajudou muito nas redes sociais, é outro ponto também aqui para ser debatido, porque durante o governo Biden, quem dominava a narrativa nas redes sociais era a esquerda com a agenda woke, né, com a agenda progressista e tudo mais. Depois disso, a população mudou, mas não é que a população mudou através de algoritmos, isso e aquilo, é porque se viu, de fato, o que estava acontecendo, que a agenda woke era um problema, e a briga do Trump e do Musk nasce exatamente por isso, exatamente por essa questão da soberania nacionalista que o Trump traz como pauta para a vida dele, para a política dele, e também foi o estopim de tudo isso, foi o projeto de lei que é o One Big Beautiful Bill Act, né, que é a lei que ele está tentando passar no Congresso, que é uma lei completamente ao favor do povo americano, que é cortar 1,6 trilhões de gastos da agenda verde, da agenda progressista, que é a famosa agenda que estava atuando aqui na União Europeia, que é a agenda climática, que é a agenda para trazer os carros elétricos e toda essa nova política da política do capitalismo, do ecossistema do capitalismo, como se fala... enfim, tem um nome aqui que é tudo voltado para o meio ambiente sustentável, né? O capitalismo sustentável. Então, eles estavam trabalhando em relação a isso. Só que, gente, essa agenda custa muito dinheiro do contribuinte, muito dinheiro para ela ser executada, e é uma falácia. Porque aqui eles ficam falando, fazendo projetos, fazendo pesquisas, fazendo teses que são falaciosas em relação ao meio ambiente. Por isso que tem que voltar ao combustível fóssil, que é o que o Trump falou. Vamos voltar ao fóssil, vamos voltar ao combustível que sempre foi. Então, eu não vou dar mais subsídios a esse tipo de agenda. E é isso. E quem foi o primeiro ali prejudicado nisso tudo? Foi o Elon Musk, que com o Tesla ele ia ter cortado também os seus subsídios. Aqui a gente observa uma coisa, que o Musk ele não tem a força para brigar dentro da política, porque mesmo com todo o dinheiro e todo o poder que supostamente ele possui, não é forte o suficiente para entrar na política, porque aqui a política, queira ou não queira, nos Estados Unidos, ela é feita pelo povo. Aí tem um grande mito que eles dizem que a população americana são ignorantes, que eles não entendem nada, que eles votam no que for, que eles são completamente pessoas que são maleáveis, que são muito fáceis de levar ali na lábia. E não é bem por aí, não. Não é bem por aí, não, porque se observou o que está acontecendo agora, e é um país democrático de fato, porque Donald Trump não pediu para censurar Elon Musk. Elon Musk foi muito um baixo nível, o tipo de conversa que ele teve, o tipo de approach que ele teve em relação ao Donald Trump, não precisaria ser feito desse modo tão cafona, tão baixo nível, mas isso cria problemas para ele também. Agora, em contrapartida, vai criar problemas para o Trump também, porque a questão do SpaceX, que é um projeto que ele vem desenvolvendo junto com a NASA, que o Trump falou, agora eu não vou querer mais fazer com você,
Agora, o que acontece? O que resta para os Estados Unidos se ele não faz o projeto com o Elon Musk? Ele vai ter que fazer com a Boeing. E a Boeing tem uma série de escândalos e corrupções que foi já declarada e documentada nos últimos anos. Então, veja bem, ninguém ganha com isso. Ninguém ganha com isso. Só que está claro que o Trump está defendendo o cidadão americano contra os capitalistas que todos pensavam que não, que olha, se uniram, o Vale do Silício, está todo mundo com Trump. Agora o Trump vai engolir toda a população e vai enganar a população. Quando, na verdade, a partir dessa briga, se mostrou o contrário, que ele, de fato, está fazendo a sua política, até porque é o último mandato de Trump. Ele não tem outro, gente. Ele não pode se eleger novamente. Então, só por aí, o que o Musk fala é um absurdo. E tem outra coisa também que ele fala. O que vocês acham de eu criar um outro partido político? É outro tiro no pé. Porque quem tentou criar partido político lá atrás na história dos Estados Unidos perdeu as eleições. Então, não existe isso. E agora, tem muitas coisas que estão em jogo. O que eles querem acabar é com a agenda verde, essa agenda de fazer tudo sustentável, máquinas elétricas, isso tudo, cortar pela raiz. Aí vão falar, mas vão jogar no colo da China, porque a China vai trazer. Pois é, mas se acaba com a política do meio ambiente, do capitalismo sustentável, da agenda verde, ninguém vai ser mais obrigado a comprar carro elétrico. Porque é um absurdo você ser obrigado a comprar carro elétrico, como a União Europeia fez aqui. As diretrizes que até 2030, 2035, no máximo, a população não poderia mais ter carro a combustível, que ia ser só carros elétricos. Já mudou. Então, você vê, ele está cortando tudo completamente. É uma ruptura total. Então, agora, em relação a Musk, Trump e Alexandre de Moraes, aí é outra história que não tem nada a ver com isso daqui, que aqui é uma briga interna, uma briga mesmo de direção de mundo, para onde ele quer ir. Ele está fazendo o seu projeto, que é o que ele prometeu durante a campanha eleitoral, ter esses cortes e ter essa economia girando, e o povo americano está com ele, né? Está com Trump nesse momento. Agora, em relação a Alexandre de Moraes, deixamos a justiça, mas a justiça de verdade, não a justiça relativa de uma Suprema Corte que vem sendo trabalhada e executada através de um ativismo judicial. Isso não, porque o Trump já disse que vai combater o lawfare. Aí é outra história. Marcília, vamos falar, a gente comentou ontem, né, sobre a viagem do presidente Lula à França, e ele encerrou o primeiro dia de agenda oficial ao lado, né, do presidente francês, Emmanuel Macron, e eles tiraram uma foto aí na frente da Torre Eiffel iluminada de verde e amarelo, né? Deu o que falar aí essa foto nas redes sociais. Parece um casal, né? Essa foto é um negócio esquisito, né? Confundo da Torre Eiffel, as mãozinhas entrelaçadas, um negócio esquisito, a beça. Bom, enfim, a gente não tem muito o que falar, né? Assim, as coisas que a gente queria falar, né, Rosana, é melhor não falar. Mas o que dá para falar, vamos dizer assim, é que o Lula, ele fica fazendo essas viagens para lá e para cá. A gente teve esses dias a própria Janja indo a um desfile de estilista e não sei o que mais, e assim, qual a relevância disso? Qual a relevância dessa viagem? O que afinal de contas, né, está sendo costurado de grandes negócios entre Brasil e França para justificar tudo isso? Eu estava vendo agora uma notícia de que o Mota e o Barroso estão num fórum promovido pela SpaceX, que é a empresa do Musk, e há um interesse de trazer essa empresa para o Brasil e não sei o que lá. Quer dizer, enfim, algo concreto, que não é o Barroso que tem que estar lá. O Barroso não é o presidente do país. Alguém avisa para o Barroso que ele não é o presidente do Brasil. Talvez seja uma decepção, uma frustração imensa ele descobrir isso, mas a gente precisa avisar, antes que seja tarde.
Mas ele está lá, enfim, fazendo negócios, e o Lula passeando de mão dada com o Macron com a Torre Eiffel atrás. Então, realmente, o Lula parece que abandonou o governo, se tornou uma espécie de rainha da Inglaterra, né? Enquanto os demais poderes, o Mota, que é um puxadinho, virou uma espécie de puxadinho do STF, o Mota, não o parlamento, mas o Mota acho que sim, e o Alcolumbre parece que está indo na mesma direção. Eu tenho visto com lamento o posicionamento das casas, pelo menos da presidência das casas legislativas, mas eles estão ali costurando negócios, costurando isso, costurando aquilo, e o Lula está costurando o quê? Costurando o seu dedo junto com o dedo do Macron, com a Torre Eiffel atrás. Só faltava estarem ali comendo bolo, sabe? Trocando champanhe, sabe? Com a taça, dando o champanhe para o outro. Pelo amor de Deus. Então a gente precisa realmente, urgentemente, ter um governo nesse país, porque como o executivo deixou a cadeira vaga, tá vaga, né? A Janja viaja mais que o Lula. A gente viu esses dias notícia disso. A Janja já viajou 20 ou 24 dias a mais do que o Lula. Quer dizer, a cadeira do governo está vaga. Tá? A Janja viaja mais que ele, o Mota e o Barroso estão fazendo negócio. Enfim, as pessoas vão se movimentando em torno do Lula e o Lula passeando de mão dada com o Macron. Então, a cadeira do governo está vaga. Vamos torcer para que ela, pelo menos, permaneça vaga, porque o que parece é que os demais poderes estão tomando conta e assumindo a posição da presidência da República, enquanto o Lula está aí passeando no parque com o Macron. Eu acho que seria muito engraçado se não fosse verdade. É isso, né, Serrão? Interessante essa reflexão do Marcília, porque é isso, parece que o mundo está se acabando e o Lula lá está passeando com a Janja, né? Com certeza absoluta. Hoje ele participou até de um evento de acrobacia. Lula fez acrobacia com os franceses, né? Se deitou, pulou, um espetáculo populista, ridículo. Uma pessoa de quase 80 anos de idade está querendo mostrar o quê? Está querendo vender a imagem de que está com a saúde maravilhosa, que está pronto para a reeleição, que está curtindo a vida. Na verdade, o que Lula está fazendo há muito tempo é curtir a vida. Está errado? Talvez não esteja errado, não. Errado foi quem votou nele, errado foi quem achou que esse cara pudesse ser um presidente da República correto para o Brasil, e errado é quem acha que esse cara ainda vai produzir alguma coisa boa para o nosso país. Então, aí sim, muito erro que não tem facilidade de consertar agora. O cara voltou à cena do poder, tem que aguentar ele, tem que tirá-lo na próxima eleição, mas será que vai dar para fazer isso com tanta facilidade? Porque a impopularidade dele sugere que sim, mas a capacidade que o Partido dos Trabalhadores, ou Partido Perda Total, tem de usar a máquina para se manter no poder, ela é gigantesca. A gente vê as contradições, né? O presidente Bolsonaro, por exemplo, publicou nas suas redes sociais Lindbergh Farias. Lindbergh Farias, no tempo da Dilma Rousseff, quando ela estava para ser derrubada, ele era o maior crítico do Supremo Tribunal Federal, esculhambava, vamos usar o termo que Lula utilizou, o Lindinho esculhambava os ministros do Supremo Tribunal Federal, chamando-os de golpistas, porque contribuíram para tirar a Dilma Rousseff. Jair Bolsonaro reproduziu isso lá, hoje nas redes sociais dele. E aí, o que o Lindinho fala? Hoje o Lindinho é o protetor do Supremo, é o defensor, é o advogado-geral do Supremo Tribunal Federal. Não, tá de brincanagem, Lindinho. Então esse PT é uma falsidade absoluta. É mentira o tempo todo, é jogo de conveniência a toda hora. Para quê? Para se manter no poder. Então eles fazem as acrobacias, como o Lula fez hoje. Não simbolicamente, o Lula fez hoje acrobacia de verdade, ele deitou no chão, rodou, mas ele há muito tempo tem feito acrobacias para tentar se manter no poder. Foi com uma acrobacia que ele conseguiu voltar à cena do poder, foi com uma acrobacia que ele conseguiu ser descondenado, foi com uma acrobacia que ele
chegou na frente na nossa eleição 2022. Então, esse é o Lula, é o modelito stalináceo que está aí para não enganar ninguém, a não ser aquele que aceita ser feito de otário. Karina, quer comentar essa viagem do Lula e da Janja para a França? Prefiro não comentar. Te juro, eu não tenho o que comentar, Rô, aqui, porque a gente tem problemas tão sérios. O país está sendo saqueado, o INSS, as pessoas continuam sendo roubadas. A gente tem o maior escândalo de corrupção da Lava Jato que foi enterrado. A gente tem todos os comandos, as cabeças desse esquema de corrupção de volta ao poder. A gente tem tudo isso acontecendo. A gente tem presos políticos que estão há mais de 2 anos encarcerados, sem o devido processo legal. A gente tem uma Suprema Corte que abusa do poder, que está aí destruindo o poder judiciário brasileiro e manchando, né, maculando a imagem de uma instituição tão importante para o nosso país. E a gente está aqui falando de um palhaço que vai até ali na França fazer foto na frente da Torre Eiffel e fazer dançar frevo e fazer contorcionismo, malabarismo, e pedindo, que é o que ele quer, o acordo, o que ele está buscando ali com o Macron. Ele quer que o Macron seja a ponte entre o Brasil e a União Europeia, porque ele quer que fechar os acordos com a União Europeia. E aqui a gente não pode esquecer que o Lula, ele é o pau-mandado da China, do Xi Jinping, e a União Europeia está ligada nisso. E o Lula quer fechar alguns acordos ali estratégicos, mas a União Europeia já está sabendo que algumas cláusulas não pode ser, porque já não é só econômica ali, já vai para a parte ideológica de partes que são perigosas. Então, não está querendo. Então, ele está tentando ali fazer o espetáculo circense dentro do território francês e para tentar trazer esse projeto que eles têm nas mãos, que eles querem, de fato, concluir com a União Europeia e a China junto. Então, é por isso que ele está lá e é por isso que ele está fazendo toda essa cena para tentar agradar e entregando aqui, porque o Macron também tem interesses no Brasil, que todo mundo tem interesse no Brasil, porque o país é um país riquíssimo, um país que tem recursos naturais enormes, enfim, tem uma dimensão a nível assim enorme, global, e de população, densidade demográfica e tudo mais, e petróleo e tanta coisa, que eles têm interesse nisso. Então o Lula agora está tentando, mas aqui nós não podemos esquecer que Lula fala tanto de soberania, isso e aquilo, mas ele é o primeiro a ir lá a fazer acordos representando o Partido Comunista Chinês. É isso que ele está fazendo e está tentando fazer essa ponte com Emmanuel Macron para que esses acordos sejam fechados dentro da União Europeia, que eu acho muito difícil que aconteça, mas vamos ver como é que vai ficar esse jogo, essa guerra geopolítica, porque o território é economia nesse momento, o território, a guerra é essa, foi travado no tabuleiro econômico, e aonde a água apertar e as necessidades apertarem, vão ter que fazer acordos e não vai ter jeito, mas até então eles estão tentando fazer esse braço de ferro aí para ver quem comanda e quem vai continuar com as rédeas, né, do mundo de hoje. Se é o Império Chinês, que vai emergir definitivamente, ou o Império Americano, que vai continuar, enfim, ditando as regras, que hoje nem dita mais tanto as regras assim, mas em qual canoa você vai ficar? Essa é a questão. Então, o Lula está trabalhando para isso. Não passa disso. O resto é espetáculo circense. Agora, Marcília, a Karina teve uma lembrança importante aqui, falando sobre essa fraude do INSS. A Gazeta do Povo está destacando aqui que cada vez mais, né, as investigações apuram que tem envolvimento de parlamentares e que em breve essas investigações vão ter que ir para o STF. E aí a gente vai ver se o STF vai ter a mesma celeridade, né, Marcília, para julgar, para investigar, enfim, para condenar os envolvidos nessa fraude que está tendo agora, ou que teve no caso dos envolvidos nos atos do 8 de janeiro, né? Ou a mesma celeridade para descondenar e para soterrar, como eles fizeram com a Lava Jato. A gente precisa saber aqui também, porque a velocidade deles também é bem aplicada quando eles têm de desfazer o trabalho que as demais instâncias fizeram, como ocorreu, lamentavelmente, com a Lava Jato. Então, muito difícil a situação
da punição, da responsabilização dos envolvidos nesses casos todos, porque a gente tendo senadores, eu fico em dúvida, tá? Porque, assim, tudo no Brasil sempre tem senador e parlamentar envolvido para fazer com que o STF seja chamado para tomar pé da situação. Então a gente precisa ver se tem mesmo, porque se a gente olha aqui para o processo do golpe, eu fico pensando se a grande participação do Ramagem nessa história não foi ser o parlamentar que puxava o processo para eles. Então é preciso que a gente entenda um pouco o jogo político dentro do ambiente jurídico. Não tem mais como a gente desconectar as duas coisas ou achar que uma não está relacionada à outra. Então, em primeiro lugar é isso. Precisa ver se tem mesmo parlamentares envolvidos nessa história. É óbvio que eu imagino que sim, né? Difícil que não tenha, num caso de corrupção. Ah, não, os parlamentares não têm nada a ver com isso. Mas isso precisa ser melhor qualificado, revelado, para a gente entender. Segundo lugar, quando o STF tomar pé disso, eu creio que o problema, haja dois problemas relevantes. Primeiro é como que o STF vai se relacionar com essas punições. Muito difícil acreditar que o STF vai ser severo, que o STF não vai fazer escolhas seletivas, porque é isso, a gente olha para trás e a gente não vê um bom cenário. A gente olha para Lava Jato e a gente vê o STF agindo de forma política no julgamento jurídico. A gente olha para o caso Lula e é a mesma coisa. Então tem sido recorrente a postura do STF mais política do que jurídica em casos como esses, graves como esses. Então, esse é um segundo ponto. E o terceiro ponto é se o STF não vai usar, e aqui eu deixo uma reflexão para o futuro, depois me cobrem, mas se o STF não vai usar o fato de que esses parlamentares supostamente estão envolvidos nesse caso, para mais uma vez fazer do parlamento refém das suas vontades. Veja bem, eu julgo esse, eu não julgo agora, eu deixo isso aberto, daqui a pouco eu volto, esse daqui a gente anda mais rápido, aquele parlamentar a gente deixa em banho-maria, esse a gente põe na gaveta, aquele a gente não põe na gaveta, e com isso, me perdoe, até engasguei, mas com isso a gente STF, negocia anistia, com isso que a gente não quer, com isso a gente negocia, por exemplo, com o Senado a impossibilidade do impeachment. Então, se tem senador envolvido, será que o STF não passa pela cabeça dele a possibilidade de usar esses senadores para negociar que o impeachment não siga no Senado? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Hoje o foro privilegiado é um câncer no país. É um câncer com metástase no país. Infelizmente, o STF transformou o foro privilegiado em um desprivilégio, né, total. Hoje é a coisa mais vulgarizada do mundo, alguém ser obrigado a ser julgado em primeira instância, vamos dizer assim, pelo STF, justamente por conta de questões como essa. Não consigo deixar de acreditar que, havendo senadores nessa história, e senadores eventualmente da oposição, pode ser, não sei, pode ser, que isso não seja usado como uma forma de barganha para barrar aquilo que não interessa para o STF que passe. Então, lamentavelmente, é isso que eu espero. Não espero punição, não. Eu espero mais jogo político ainda do que a gente já tem hoje. Jorge Serrão, qual que é a sua opinião aí, depois disso que o Marcílio falou sobre o foro privilegiado, né? Quer dizer, essa investigação aí, se for para o STF, vai dar em nada? Com certeza absoluta, vai dar em nada, porque o objetivo é esse no Brasil, é o país da impunidade. O foro privilegiado, ou foro por prerrogativa de função, é uma das maiores vergonhas desse país. É uma das causas primordiais hoje da desmoralização completa do sistema jurídico e político. Por quê? Vejam, o 8 de janeiro, por exemplo, ele está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal sob a alegação inicial de que havia ali gente com foro de prerrogativa de função que justificasse que o Supremo, vítima do ataque institucional, pudesse ser o tribunal julgador. O argumento inicial foi esse.
Aí depois, não, depois vale a ideia, não, é o Supremo mesmo que tem que julgar, e o Supremo é o Supremo julgou. Só que cadê, como é que fica a questão judiciária no Brasil? Você tem 3 instâncias do judiciário que foram completamente ignoradas. Da mesma forma como na descondenação de Luiz Inácio Lula da Silva, né, o argumento do CEP de Curitiba, aquilo ali também foi um exemplo de como foi desconsiderada foram desconsideradas as 3 instâncias judiciais brasileiras. Foi um golpe no judiciário. É isso tem que ser dito claramente. Foi um golpe no judiciário a descondenação do Lula. Porque você ignorou o que 3 instâncias do Poder Judiciário fizeram de maneira correta e soberana, condenando alguém por corrupção. Vejam que até agora o detalhe daquela história é muito importante. Não se questionou em nenhum momento o crime que foi cometido. Não houve um perdão, houve uma descondenação em função do problema do juiz Sérgio Moro, que foi considerado incompetente para julgar o caso. E aí o jogo voltou para a primeira instância na Justiça Federal em Brasília, e lá os crimes já tinham prescrito. Então, perfeito, né? Tudo perfeito. Então, tudo tranquilo. Lula, presidente. Lula está aí para sofrer desgaste e pagar a comédia na próxima eleição? Talvez não, hein? Cuidado com Lula, sempre cuidado com Lula. Ele é a metamorfose ambulante, está sempre se transformando. Ah, ele está impopular, Lula já era. Não tem essa de Lula já era. O cara está lá em Paris passeando, fazendo acrobacia, contando a história dele o tempo todo, exercendo o seu módulo stalináceo de ser. Né? Aquele que não tem compromisso nenhum com a democracia, tem apenas comprometimento com a vingança, que é o que ele tem feito. E essa vingança está custando cara ao Brasil. Então, esse país que tem essa desgraça chamada foro privilegiado, que permite que deputados e senadores e governadores de Estado, presidente da República, sejam aí julgados nas instâncias superiores do judiciário, isso acaba com a nossa possibilidade de dizer que somos uma democracia de verdade. O foro privilegiado é o paizinho da democracia reborn tupiniquim. Bom, chegou a hora então de fazer a sua assinatura da Gazeta do Povo, caso você ainda não seja assinante. A gente está com essa promoção aí no ar, ó, você vai pagar só R$1,90 por mês durante 6 meses. Sendo assinante, você tem acesso irrestrito a todos os conteúdos que estão lá no nosso site, a todos os colunistas, né, os melhores colunistas do Brasil que fazem parte do time da Gazeta do Povo. Então não perca essa oportunidade, só R$1,90 por mês durante 6 meses. Acesse aí gazetadopovo.com.br/oferta. Tem o link para você clicar na descrição do vídeo aqui no YouTube e tem QR Code na tela para você apontar a câmera do seu celular. Se você está no YouTube, não esquece também de deixar aquele like, o joinha, nos ajuda muito. Quero agradecer a sua companhia, agradecer também os nossos comentaristas. Karina Michelin, obrigada aí pela participação nessa sexta-feira, excepcionalmente, né? Pois é, excepcionalmente, com muito prazer, com muito prazer. Como se diz, sextou, né, minha gente? Sextou não que nem o Lula, lá em Paris, tomando champanhe, caviar, e na Torre Eiffel, enquanto o povo está aqui se lascando, né, minha gente? O povo aqui se lasca enquanto ele está lá fazendo a cena dele populista para querer atrair votos. Aqui eu não sei de quem mais, porque aqui é só se for a ala do MC Posé que vai poder votar nele, que é aquela que vota nele, que não dá mais para acreditar, né, no que a gente está assistindo hoje no Brasil. Mas eu volto na terça-feira. Terça-feira eu estou de volta, viu, Ron? Um beijo grande em todos vocês. Um ótimo final de semana. Fiquem com Deus e até a semana que vem. Beijão. Até mais. André Marcília, muito obrigada. Obrigado, Rossana. Obrigado, Serrão, Karina, pela companhia hoje. E obrigado a toda a audiência, né, nessa sexta-feira chuvosa aqui em São Paulo. Tá vindo frio por aí, né? Jorge Serrão, muito obrigada.
Valeu, para nós sempre uma alegria estar aqui com vocês na sexta-feira para os grandes debates brasileiros. Lembrando a nossa super audiência da Gazeta do Povo, que a partir de segunda-feira o programa Café com a Gazeta vai de 7 até as 10 horas da manhã. Você está notando, né? A programação digital da Gazeta do Povo vai crescendo gradualmente, crescendo com o pé no chão, crescendo com o seu apoio. Por isso que é fundamental que você faça a sua assinatura da Gazeta do Povo. Aproveite as promoções que sempre a Gazeta do Povo coloca à sua disposição. Está aí uma promoção agora que é imperdível, por apenas R$1,90 nos 6 primeiros meses, você assina o melhor jornal do país. Então, isso é um ponto fundamental a seu favor, porque você tem uma publicação comprometida com a verdade, comprometida com a liberdade e que traz para você informação realmente relevante. Então, ganhe tempo, ganhe dinheiro. Assine agora, economizando a Gazeta do Povo. Você tem 95% de desconto. É uma promoção imperdível. Pega o celular, aponta para o QR Code que está aqui na página, consulte a nossa equipe de assinaturas. Se você quiser fazer uma assinatura anual pagando com Pix, sensacional, você pode. A Gazeta do Povo facilita a sua vida, porque você está facilitando a vida da Gazeta do Povo. Então, nossa programação digital está crescendo graças à sua adesão. Já trouxemos para o nosso time no Café com a Gazeta Alexandre Garcia, um dos maiores colunistas do Brasil, grande amigo, e estamos cada vez juntando os melhores para levar para você o melhor do jornalismo. Colabore com a Gazeta do Povo assinando esse jornal, mas colabore com a sua inteligência assinando o jornal que tem o compromisso de que a liberdade fortalece a verdade. Tá aí então, né, nosso garoto propaganda preferido. É isso então, a gente agradece a sua companhia, agradece também aos assinantes da Gazeta do Povo, e você já sabe que aqui, ó, coladinho com Sem Rodeios, assim que termina o nosso programa, começa o Entre Linhas, então não sai desse link. Caso você não seja direcionado automaticamente para o programa, clica ali, ó, vai aparecer uma telinha na sua tela do YouTube, você clica ali e vai assistir o Entre Linhas que vem já já com a Mariana Braga. Eu volto na segunda-feira então com mais Sem Rodeios ao vivo a partir da 1h30 da tarde.